Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Essa é a segunda parte do vídeo sobre o coalescimento de Ostwald. Nessa parte eu vou falar um pouquinho só de umas teorias mais famosas de ciência dos materiais, que é a teoria de Lifshitz, Liosov e Wagner, também conhecida como teoria LSW. Nesse vídeo eu vou abordar a teoria do coalescimento de LSW, mas eu vou falar um pouquinho, para que esse vídeo fique completo, etapas da precipitação, que é o coalescimento, força motriz, efeito do raio da partícula sobre a solubilidade, que eu já falei um pouquinho no vídeo anterior, resultado experimental em alumínio e lítio, distribuição de tamanho de precipitados em alumínio e lítio, equação do campo médio, e a própria teoria LSW, da qual só vou mostrar o que é a teoria LSW, não vou fazer nenhum cálculo matemático, nada disso, e falar os limites em que a teoria LSW é válida, que é para frações volumétricas muito pequenas, e ilustrar o efeito da fração volumétrica com resultados da liga alumínio-lítio, e tirar algumas conclusões. Então, eu recomendo esses dois livros para quem quiser uma abordagem mais detalhada das equações e tudo, especialmente o livro do professor Martin Glicksman, que está bem mais detalhado do que no meu. Aqui então nós representamos as etapas de precipitação, a nucleação, quando o precipitado vence a barreira energética que é representada pela criação das novas interfaces entre o precipitado e a matriz, crescimento, quando todos os precipitados aumentam de tamanho às custas da supersaturação que a matriz tem, e finalmente a etapa de coalescimento, que nós vimos no vídeo anterior, em que os precipitados menores desaparecem porque a concentração, eles são menos estáveis do que os precipitados maiores, e com isso a concentração contígua a eles é maior do que a concentração contígua. Quer dizer, os precipitados menores são menos estáveis e, portanto, são mais solúveis, e, portanto, a concentração contígua aos precipitados é maior do que a concentração contígua a um precipitado maior, que é mais estável e, portanto, a concentração contígua a ele é menor. Quer dizer, quanto mais estável o precipitado, menor a concentração na matriz, né? Então, o que nós vamos ter é uma equação aqui que nós já vimos também no vídeo anterior, em que a concentração contígua a um precipitado vai depender do raio do precipitado. Então, nós vamos ter um fluxo da concentração maior para a concentração menor, e com isso os precipitados menores vão desaparecer e os maiores vão crescer, e na etapa seguinte alguns dos que cresceram, os menores dos que cresceram vão passar a desaparecer, e isso vai se repetindo, um contínuo aumento do número de precipitados por unidade de volume e um contínuo aumento do volume dos precipitados. Muito bem, aqui a gente tem então a chamada equação de campo médio. O que seria o campo médio? Seria essa ideia do campo médio, é que um precipitado, qualquer precipitado, em vez de estar interagindo, como eu mostrei aqui, diretamente com precipitados vizinhos, ele estaria interagindo com o campo médio. Os precipitados não veriam, entre aspas, um ao outro, mas veriam esse campo médio, que é representado pela concentração do raio médio de um certo precipitado de raio médio, né? E eles não veriam nem precipitados, eles veriam apenas essa concentração correspondente a um precipitado de raio médio. Essa é a equação que representa a equação do campo médio. Então, se o raio for maior do que o raio médio, esse termo daqui é menor do que esse aqui, então eu tenho dRdt positivo, quer dizer, o precipitado cresce. Se, no caso dos precipitados vermelhos, o raio for menor do que o raio médio, esse termo é negativo, é maior do que esse aqui, dRdt vai ser negativo, os precipitados vermelhos vão desaparecer. Tá certo? Isso facilita bastante o tratamento, a gente imaginar que eles interagem com o campo médio, e não, imagina, em 3D, um precipitado interagindo com os outros individualmente, ia ser muito difícil, pelo menos de modelar analiticamente.
ninguém precisa se assustar com essa tonelada de equações, não gosto muito de botar muitas equações em slides, mas nesse caso essa teoria é tão importante que eu acho que vale a gente colocar um resumo dessa teoria aqui. Eu não tenho condição de explicar isso num vídeo, quem quiser pode, tem 3 trabalhos além dos livros, especialmente o livro do Martin Glicksman que eu recomendei no início, mas tem esses 3 papers. Esses são os 2 papers originais do Lifshitz, Lyosov e Wagner, e esse é um paper mais recente, Marquis e Rossi, que muito bom paper, excelente, também para quem quiser ler uma coisa mais moderna, mas que vai chegar ao mesmo resultado, eu recomendo fortemente que leia esse paper daqui. Então, essa teoria ela consiste na equação do campo médio, que nós já vimos. Ela consiste na chamada equação da continuidade. Quer dizer, o que é a equação da continuidade? Eu imagino que um precipitado tem um certo volume. Um outro precipitado tem um volume abaixo dele e outro precipitado tem um volume ainda menor. Quer dizer, para esse precipitado de volume maior chegar, se ele estiver diminuindo, por exemplo, chegar ao precipitado do menor volume, ele vai ter que passar por um volume intermediário. Então, vamos dizer, se eu me focar nesse precipitado de volume intermediário, ele vai estar recebendo a contribuição dos precipitados que diminuem de tamanho, né? E ao mesmo tempo ele vai perder precipitados, porque alguns desses precipitados de tamanho intermediário vão diminuir de tamanho para tamanhos ainda menores. Então a concentração desses precipitados, dos precipitados de uma dada classe de tamanho R, vai ser igual, vai variar de acordo com o número de precipitados que diminuem de tamanho e entram nessa classe de tamanho R, e o número de precipitados da classe R que diminuem de tamanho e passam para uma classe R inferior. Um pouco confuso, mas essa é a equação da continuidade. E o que o Lifshitz e Lyosov provaram? Esse foi o grande resultado deles. Eles provaram que para tempos longos, essa função daqui poderia ser dividida em num produto de 2 funções, que aliás é comum em equações diferenciais, mas nesse caso é uma equação diferencial não linear, né? Íntegro diferencial, porque o raio médio é uma integral, então é uma equação bastante difícil, mas com essa simplificação dá para resolver. Quer dizer, para tempos muito longos, a gente tem que nós podemos escrever em termos de um produto de 2 funções, uma função exclusivamente do tempo e uma função que é a função do raio normalizado pelo raio médio. Quer dizer, 2 conclusões são importantíssimas dessa teoria LSW. A lei cúbica, tanto na forma derivada quanto na forma integrada, quer dizer, o cubo do raio dos precipitados varia linearmente com o tempo. E a outra é a chamada distribuição assintótica ou autossimilar, semelhante a quem assistiu os vídeos de crescimento de grão. Lá eu falei bastante sobre esse tipo de distribuição. É uma distribuição que permanece invariante com o tempo, porque ela é normalizada pelo raio médio. Tá certo? Então ele provou que quando o coalescimento de precipitados atinge um estado, chamado estado autossimilar ou quase estacionário, depende do gosto do freguês, em que os precipitados vão aumentar de tamanho, mas a distribuição dos precipitados vai permanecer constante. Tá certo? E os precipitados vão crescer, a média dos precipitados vai crescer de acordo com a lei cúbica. Aqui está um exemplo, né? Quer dizer, aqui a figura, eu plotei a equação anterior nesse gráfico, equação quase estacionária do Lifshitz, Lyosov, Wagner. Né? A gente vê que ela tem um ponto, vamos dizer, de corte. Os precipitados não podem ser maiores do que 1,5 raio médio. Isso é uma consequência da teoria. Tá certo? Nem sempre a gente vai observar na prática, como nós vamos ver. E ela tem essa forma assim, um pouco ao contrário, né? A gente esperaria que ela tivesse uma cauda para cá e não tanto para lá, mas é assim que a teoria resultou. Mas, infelizmente, essa teoria, com a base matemática fortíssima que ela tem uma limitação muito séria que nós vamos ver.
Apesar de todo o interesse teórico, o grande problema da teoria LSW é que a gente está pensando num campo médio, quer dizer, um precipitado não interage diretamente com outro precipitado, só com esse campo médio. E essa hipótese ela só é boa quando a fração volumétrica tende a zero, a fração volumétrica dos precipitados tende a zero. Então, Wang e Glicksman, eles fizeram simulações e eles chegaram a essa conclusão nas simulações que eles só conseguiam obter a teoria LSW para frações volumétricas muito pequenas. Chegavam lá, mas as frações volumétricas tinham que ser realmente 0,001 para que fosse observada, para que os parâmetros da simulação tendessem àqueles preditos pela teoria LSW. O que acontece é que quando você tem frações, mesmo frações baixas como 0,1, a teoria do campo médio já não é mais válida, os precipitados já começam a ver os vizinhos. E isso destrói essa hipótese de campo médio. A gente tem que considerar agora os vizinhos nessas interações. E aqui a gente mostra nesse gráfico, agora, o que é interessante é que as distribuições continuam sendo autossimilares, mesmo que não concordem com a teoria. Isso continua sendo válido. E nós vamos ver também que a lei cúbica continua válida. Então aqui está um gráfico mostrando a teoria prevista por LSW, a distribuição, e o que acontece quando a gente aumenta a fração volumétrica dos precipitados. Isso é de uma liga alumínio-lítio, coloquei aqui, mas devia ter colocado. À medida que a fração dos precipitados vai aumentando, a distribuição vai mudando um pouco de forma. Quer dizer, há uma influência da fração volumétrica sobre o coalescimento, como é de se esperar, na verdade. Aqui está o exemplo do alumínio-lítio, do Ben Pletcher, que eu já falei. Aqui eu estou citando um trabalho deles muito bom, publicado na ACTA em 2012. Veja, existem muitos exemplos. Esse não é o único, é evidente, mas é um exemplo que eu conheço de perto, por ter acompanhado, vamos dizer, encontrado com o Ben Pletcher e visto a tese dele. Por isso que eu estou escolhendo esse, mas vocês olharem na literatura vão ver dezenas, centenas, talvez milhares de trabalhos sobre teoria sobre coalescimento de partículas em revistas de metalurgia, em revistas de química e revistas de física também. Então a gente vê novamente a microscopia de transmissão e o aumento de... Aqui, quem viu o exemplo do vídeo anterior, esse tem menos lítio, por isso que a fração volumétrica é menor. Fração volumétrica em torno de 0,1. Certo? Aqui nós temos uma demonstração de que essas distribuições são autossimilares. Aqui são as distribuições obtidas para 36 horas, 96 horas, 240 horas. Assim, à primeira vista até parece que elas são um pouquinho diferentes, mas quando a gente plota todos os pontos juntos, a gente vê que elas caem exatamente em cima da mesma distribuição. Quer dizer, essas três distribuições são, na verdade, estatisticamente iguais. Então está aqui, esse gráfico é um gráfico que compreende todos essas três distribuições plotadas conjuntamente. Bem, aqui a gente está mostrando que a lei cúbica, em função da fração volumétrica, a fração volumétrica varia com o teor de lítio. Então, para teores de lítio menores, a inclinação é mais suave e vai ficando mais íngreme à medida que eu vou aumentando o teor de lítio. Quer dizer, esse K, que seria o coeficiente angular dessa reta, aqui é o cubo do tamanho do precipitado está sendo plotado, para a gente ver incidentalmente como é que o coalescimento é relativamente lento. O tamanho varia com a raiz cúbica do tempo, enquanto que no crescimento o tamanho varia com a raiz quadrada do tempo. Mas além disso, a força motriz é muito menor, quer dizer, o coalescimento é muito mais lento do que o crescimento. Então aqui a gente tem a constante, em função da fração volumétrica, é diferente da constante predita pelo LSW, que previu para a fração volumétrica tendendo a zero. Então a gente vê claramente que tem um efeito da fração volumétrica. Mas o que é interessante é que as predições
do LSW, embora quantitativamente não se verifiquem, porque a distribuição que a gente obtém é diferente e a inclinação da reta é diferente, qualitativamente ou até semi-quantitativamente são corretas, porque ela prevê que vai haver uma distribuição quase estacionária, isso acontece, mesmo para frações volumétricas bastante grandes, e a lei vai continuar sendo cúbica, o que também acontece até para frações volumétricas razoáveis. Tá certo? Aqui no slide à direita tem uma comparação da teoria desenvolvida por Glicksman e colaboradores, que está nesse trabalho aqui, e o experimento do alumínio-lítio, e aqui a simulação computacional também feita por Wang e Glicksman. A gente vê que a simulação consegue descrever bem melhor o resultado experimental do que a teoria analítica, o que era de se esperar, porque na simulação a gente está simulando exatamente, colocando lá os precipitados e simulando todos os detalhes, né? O que não é o caso da teoria analítica, a gente sempre, inevitavelmente, tem que fazer simplificações. Ainda assim, se a gente pensar, a teoria analítica até que não é tão ruim, é razoável, considerando a necessidade de fazer aproximações. Só um aviso aqui, existem muitas teorias analíticas sobre isso. Essa teoria que eu estou mostrando, de Glicksman e colaboradores, é apenas uma delas. Então eu estou avisando, tem várias referências nesse trabalho, e o leitor pode olhar também no livro, que eu recomendei do professor Martin Glicksman, e pela literatura, vão encontrar novamente dezenas, talvez centenas de teorias que levam em conta a fração volumétrica, das quais eu diria que talvez uma dúzia é importante e briga entre si por ser a melhor teoria. Eu acredito que essa teoria seja bastante boa, que é realmente muito difícil, uma questão muito difícil de se modelar analiticamente. Aqui vão algumas conclusões. Então, a primeira, que eu já falei mais de uma vez, que a teoria LSW, de Lifshitz, Liosov e Wagner, é uma das mais importantes em transformação de fase, eu diria, de ciência dos materiais. Eu ainda iria acrescentar também em química e física, uma teoria de grande relevância, né? E ela prova que o precipitado médio aumenta de tamanho segundo a lei cúbica, e a distribuição normalizada por um raio médio, ela é autossimilar. Essas duas conclusões, elas permanecem em casos reais, só que a distribuição não é exatamente a prevista pelo LSW, e nem a lei cúbica é exatamente a prevista pelo LSW, porque a teoria LSW só é válida, de fato, para frações volumétricas muito pequenas, tendendo a zero. E existem inúmeras teorias e também resultados experimentais que tentam descrever. Isso seria um objeto de estudo bastante longo para a pessoa que esteja interessada no assunto. E nesse vídeo eu só mostrei a teoria do Glicksman, Wang e Pletcher, e a aplicação dela ao alumínio-lítio. E como eu falei, também mesmo com o aumento da fração volumétrica, a lei cúbica permanece. Estou repetindo o que eu já falei. Então é isso. Não posso deixar de agradecer ao professor Martin Glicksman, hoje que está na FIT, nos Estados Unidos, pelas discussões sobre coalescimento de precipitados. E eu lembro que já alguns anos atrás eu trouxe ele à Volta Redonda, e ele deu, acho que nas duas ocasiões que ele teve, pelo menos numa delas, um seminário bastante instrutivo sobre o que eles estavam fazendo sobre uma liga alumínio-lítio, simulações computacionais sobre coalescimento de precipitados, sobre coalescimento de Rochefort. Eu queria agradecer então quem assistiu esses vídeos, 2 vídeos sobre coalescimento, e dizer que eu estou à disposição vocês podem fazer comentários ao canal. Aqueles que são alunos da UF têm a oportunidade de me procurar pessoalmente para tirar qualquer dúvida, alunos ou professores ou qualquer pessoa que esteja interessada. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Até logo.